Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Hoje aqui no Lapa Café, no intervalo aqui entre um ciclo de trabalho e outro, para conversar com vocês. E eu começo esse programa fazendo uma seguinte indagação para vocês. Vocês já tiveram assim, a necessidade de delegar alguma responsabilidade, alguma atividade, uma tarefa, um direito a uma pessoa que fosse absolutamente incapaz, ignorante, despreparada para a tarefa? Pois bem, se você já vivenciou isso no plano pessoal, vocês imaginem o que significa isso num plano de um país inteiro. A gente ter escolhido uma pessoa que é absolutamente ignorante e incapaz de entender a função para a qual a gente designou-a, não é verdade? Bom, antes da gente prosseguir no programa, eu vou pedir para você se inscrever no nosso portal, Portal do José, porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vê em outros meios de comunicação. Se você gostar, dê o joia, compartilhe nosso portal, que está chegando em muitos lugares. Bom, gente, eu não posso tocar nesses assuntos todos, de falar da delegação, porque o Brasil delegou a uma pessoa que tem demonstrado uma total incapacidade de entender o que está acontecendo, sem falar quem é que está por trás dessa situação toda. Aí você vai pensar assim, será que o professor vai falar da Rede Globo? Vou falar de novo, gente. Sabe por quê? Porque esse é o sujeito oculto da história brasileira. A família Marinho, desde sempre, conspira contra o povo brasileiro. E conspira porque ganha muito dinheiro. Uma relação de causa e efeito pode ser facilmente demonstrada. A família foi crescendo patrimonialmente ao longo desses anos todos, ao longo dessas décadas, porque sempre esteve como lacaia, como cúmplice da ditadura militar, do sistema de entrega do Brasil, do sistema de exclusão social, e fazem isso de uma maneira muito eficiente, porque de fato a Rede Globo e as organizações Globo funcionam como um partido político clandestino na cara de todo mundo. É um partido político porque elege seus representantes, destitui seus representantes e faz pregação ideológica 24 horas por dia. Faz pregação da sua ideologia de mercado, livre mercado, a ideologia da livre iniciativa, a ideologia de que a exclusão de pobres é quase uma necessidade nas economias, a ideologia de se obedecer responsabilidade fiscal, de pagar juros extorsivos para bancos, de se esconder a raiz dos problemas sociais, dos problemas crônicos que o Brasil vive. Então é um partido político muito eficiente, um partido político que não precisa nem fazer assembleia, eles elegem os seus lacaios, os seus funcionários maiores. Ora, por outra, né, tem alguém como Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara e funciona como o melhor office boy da Marinha, da família Marinho, porque cumpre a plataforma ideológica da família sem se afastar 1 milímetro. Então, para que eles precisam criar um partido político? Para que eles precisam das estruturas formais que a gente vê no dia a dia? Então, eles adotam essa ideologia e nada melhor do que ter alguém ingênuo, alguém despreparado, alguém que seja ignorante, que faça parte desse mesmo processo, auxiliando todos esses interesses. E o mais interessante é o seguinte, que o ignorante mor, que é o presidente da República, o presidente Messias, tem no seu entorno uma série de personagens que se acham inteligentes, que se acham críticos e que se acham até capazes de derrubarem esse partido político travestido numa organização de televisão. Eles acham que inventaram esse binômio de serem conservadores nos costumes e liberais na economia. Tolinhos, bobinhos, vocês estão de pato nessa história. Só que vocês são os melhores patos, porque vocês se acham tão inteligentes e aí vocês não percebem que estão sendo também lacaios, não para arrastar só vocês para o buraco, mas arrastar também o povo brasileiro todo. Eu não posso nem dizer que o presidente Messias e seus messiânicos seguidores sejam pessoas más, sejam pessoas mal intencionadas. Mas uma coisa eu sei, são pessoas ignorantes e despreparadas para entender o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. Eles ouviram dizer que a livre iniciativa, o livre mercado é uma coisa maravilhosa, o liberalismo, são todos liberais. Pois bem, estão se escondendo do que está acontecendo na Argentina,
estão se escondendo do que está acontecendo no Peru, do que está acontecendo no Equador, porque o que está acontecendo nesse país é o fracasso desse modelo neoliberal. Aonde estão todos os youtubers que não falam de Argentina, não falam de Equador e não falam por quê? Porque não estão percebendo nada disso? Não, porque eles não são capazes de interpretar e quando interpretam eles não têm coragem suficiente, não têm hombridade suficiente para virem a público para confessar e para diagnosticarem que esse modelo na América Latina não está funcionando. Também, de um certo modo, funcionam como lacaios dessa situação toda. Bom, fazendo um corte, até perceptível que isso aconteça, porque o seu Guru Mor também não toca nesse assunto. Se o Guru Mor, lá na Virgínia, o bruxo de Virgínia, não fala de Equador, não fala da Argentina, não fala de neoliberalismo, eles também não conseguem falar, porque eles só falam aquilo que o mestre diz. Se o mestre fica silente, eles se calam por aqui também. E o mais incrível é que essas pessoas se declaram católicas fervorosas, alguns são muito especializados no catolicismo e estão ignorando o que a CNBB tem dito desde 2017 sobre a reforma da Previdência, onde eles têm sido críticos contumazes da reforma da Previdência por ela excluir aqueles que estão cada vez mais excluídos, ou melhor dizendo, eles incluem nessa reforma, né, os que estão mais excluídos para prejudicar ainda mais. Então, essas pessoas são hipócritas porque a própria Igreja Católica que eles alegam defender está contra a reforma da Previdência, eles estão silentes em relação a essa situação toda. Então, gente, o resultado final é que nós estamos vivendo uma economia no Brasil que está na mesma direção desses países, não há um editorial falando dessas correlações, não há um youtuber tratando dessas questões pelo campo da direita, ficam o tempo todo discutindo futricas, discutindo seus conflitos uns para com os outros, porque não tem alcance para entender o que está acontecendo, como eu disse a vocês. E isso tudo está se prestando a esse grande sistema de jogar cada vez mais dinheiro do povo brasileiro, se retirando direitos do povo brasileiro para jogar para dentro de banco. Então, enquanto isso estiver acontecendo, a ideologia desse partido da televisão, partido das organizações Globo, ela estará cada vez mais tranquila com essa história toda. Para finalizar, gente, essas mesmas pessoas não têm falado de corrupção. Elas falaram muito de corrupção na época das eleições, mas agora estão esquecendo a grande corrupção do governo Bolsonaro. Eu falo sobre isso aqui, ó. Acordo fechado, está aqui na manchete. Divisão de recursos de mega leilão viabiliza a votação final da Previdência. O jornal não está tendo nem o cuidado de esconder a corrupção. Eles estão simplesmente informando as pessoas que não estão sacando muito bem que o dinheiro público, as reservas nacionais estão sendo usadas como moeda de compra de votos de deputados e senadores para favorecer bancos na reforma da Previdência e te retirar direitos do povo brasileiro. No Equador, isso está dando incêndio em rua, está dando rebelião, está tendo protesto, está tendo quase a destituição do presidente do Equador. Aqui, como a coisa é feita de uma maneira muito sofisticada, as coisas estão se passando paulatinamente. Mas não tem como a gente disfarçar o nome dessa situação, gente. O nome que se dá a isso é corrupção, da mais descarada possível. E por ser tão descarada, as pessoas acabam nem acreditando que nós estamos diante de um grande processo de corrupção. Então, eu faço esse programa hoje apenas para jogar essas questões para reflexão e para registrar também ao final desse programa, né, a lamentável estatística de que 5 milhões de empresas, microempresas no Brasil estão inadimplentes com o banco, demonstrando que a economia brasileira está ruída. E fazendo um pequeno parênteses, isso não é responsabilidade exclusiva do governo de Messias. A economia ela tem se degradado nos últimos anos, porque nós seguimos em todas essas últimas décadas receituários neoliberais. O que o governo de Messias está fazendo é simplesmente ser mais cara de pau, está aprovando medidas cada vez mais impopulares, antipopulares, antipovo, para beneficiar grandes grupos financeiros no Brasil em plena luz do dia.
Gente, eu fico por aqui. Obrigado por vocês estarem prestigiando aqui o nosso espaço, o Lapa Café. Obrigado a todas as demonstrações de carinho, a força que vocês estão dando e até o próximo vídeo. Tchau, gente.